começa a estudar um pouquinho a arte na Grécia Antiga, em especial a arquitetura, a gente começa a perceber a diferença que existe de cada cidade-estado que compõe a Grécia Antiga. Para vocês olharem, olha só, aqui são estilos da arquitetura, que mostra pra gente um pouco essa diferença. E por quê? Mesmo sendo cidades umas próximas às outras, quando a gente fala de Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Megária, Tessália, todas essas cidades que formam o que nós chamamos de Grécia Antiga, cada cidade ela foi formada por um povo diferente, como vocês podem ver aqui em cada estilo arquitetônico. Eu vou começar falando para vocês dos jônios. Os jônios fundaram a cidade de Atenas. E para quem lembra de aulas passadas e para quem já estudou um pouquinho essa cidade, sabe que Atenas é o berço do regime democrático. Dessa forma de governo que influenciou tanto o Ocidente, inclusive nosso país, ele é influenciado profundamente pela democracia. Se a gente for pensar ainda em Atenas, a gente fala do nascimento da filosofia, dessa capacidade do homem buscar, a partir da sua reflexão, as respostas para o seu dia a dia. Foi lá que nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles, todo o início de uma filosofia, que é justamente essa preocupação de, a partir da razão, interpretar melhor a realidade. Também isso é um legado de Atenas. E por fim, tenho que falar para você também da pedagogia. Os primeiros professores da Grécia Antiga, os sofistas, e a própria pedagogia nasceu nessa cidade. Essa preocupação do adulto educar as crianças. Ou seja, Atenas era a cidade da sabedoria. E isso demonstra um pouquinho na sua arquitetura em estilo jônico, se você olhar os traçados. É a representação da sabedoria. E não é por acaso que a deusa patrona da cidade de Atenas é a deusa Atena, a deusa da sabedoria. Mostra aí um pouquinho dessa importância de Atenas, essa relação que ela tem com a sabedoria. E esse legado que eu acabei de falar para vocês. Em segundo plano, mostro para vocês a coluna em estilo dórico. Os dórios, eles fundaram a cidade de Esparta. Os dórios, eles vão invadir a região da Grécia Antiga, onde estava a civilização micênica, e das ruínas de Micenas que eles destruíram, eles erigiram uma nova cidade chamada Esparta. Para quem conhece um pouquinho, para quem já assistiu aquele filme Os 300, sabe que Esparta é a cidade dos melhores guerreiros da Grécia. A educação dos espartanos era totalmente voltada para a prática militar. O espartano, ele aprendia a ser, desde criança, um guerreiro. Mostra pra gente um pouco da força. E é por isso que os traçados da arquitetura dos dóricos, ele tem essa simbologia também. A força, os traçados retos, a solidez. Isso demonstra um pouquinho da bravura, da coragem desses homens de Esparta no campo de batalha em especial. Então aí está a coluna da força. E por fim, vamos mostrar aqui essa coluna um pouco mais adornada, que vem dos povos que fundaram Coríntio. Principalmente os eólios, e principalmente os coríntios. Eles fundaram essa cidade como Corinto e Tebas, que era a cidade dos artistas. Quando o assunto é arte, quando a gente pensa em dramaturgia, quando a gente pensa na própria arquitetura que vocês estão vendo, quando a gente pensa na música, em especial na escultura, na pintura, tudo aquilo relacionado à estética, ou seja, aquilo que a gente contempla e de certa forma transforma o nosso interior, isso está aqui na cidade de Corinto. Esse pilar, essa coluna, representa a beleza. Não só a beleza da arte, mas também a beleza das ações humanas. Bom, gente, essa aula foi para a gente entender a contribuição de cada povo que compõe a Grécia Antiga, formando as suas cidades-estados, em especial a diferença que existe em cada estilo arquitetônico. Mas, principalmente, vamos fazer uma reflexão final para falar dessas três palavrinhas: sabedoria, força e beleza. Não seria interessante viver num mundo onde as pessoas pudessem praticar essas virtudes? Agir com sabedoria, força e beleza é justamente a edificação de uma sociedade mais justa, mais humana, mais cidadã e consciente do seu papel social. Espero de alguma forma ter contribuído aí para aumentar um pouquinho mais a curiosidade, pelo menos, ou até o saber sobre a cultura grega. Um abraço e até a próxima aula.